dia a todos. Eu sou o Gabriel, do suporte. Então, a gente vai começar mais um treinamento hoje, tá? Hoje o nosso assunto, nosso tópico é as notas de entrada, né? Então, importação ainda das notas de entrada. Lembrando aí que esse vídeo vai ficar gravado também, vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Junto com os outros treinamentos que a gente já teve até agora, né? Teve cadastro de cliente, cadastro de produto, né? Ou sobre os conceitos das tributações, esse último agora. Então, hoje, da continuidade, a gente vai ter, então, as notas de entrada hoje. Tá? Se alguém precisar tirar alguma dúvida, né, ou fazer alguma sugestão, vai ter um e-mail que pode ter também nos comentários, e pode chamar no suporte também, que a gente ajuda. Então, notas de entrada e suas implicações. Tá? Então, esse é o nosso tópico de hoje. A gente começando aqui, hoje eu vou mostrando aqui uma apresentação e vou importando uma nota com vocês para fazer isso junto, tá? Então, a gente vai ter a nossa telinha, né, de importação de nota de entrada. Então, ali, o estoque, movimentos de entrada de mercadorias, tá? E ali o F8 para importação da nota. Então, vamos acompanhando e fazendo junto aqui. Então, no sistema aberto, a gente vai ter estoque, módulo estoque, movimentos, entrada de mercadorias. E nessa primeira tela que abri já, que é a tela onde ele vai importar essas notas, seja ela de compra, né, ou algum tipo de nota, ele vai ter, né, esse aviso aqui, né, que depois eu vou explicar bem essas partes dos avisos, mas esse aviso aqui, ele diz que tem nota, né, que não termina de importar. Né? Então, existem notas fiscais com status não atualizadas. São notas que eu não terminei de importar, né? Não finalizei elas lá. Mas depois eu vou mostrar bem certinho ali, né? Como que a gente verifica isso. E aqui é a nossa telinha de importação. Aqui na telinha de importação, a gente vai ter um F8, né? Importação, NP/CP, tá? É bom destacar aqui que nesse momento de importação, principalmente hoje para quem, né, gera o SPED fiscal dentro do sistema FIN, é a data de lançamento, tá? Então, essa data de lançamento, se, né, o pessoal que gera o SPED, por exemplo, eles geram uma data de lançamento lá, né, que tem uma opção para marcar a data de lançamento e data de emissão, né? Então, se marca lá para gerar o SPED de lançamento, essa data aqui, quando você for importar uma nota, tem que ir de acordo com a nota, né? Então, se essa nota foi emitida lá no mês 4, né, o interessante é você vir aqui, né, e botar uma data aí dentro do mês 4, né, e não dentro do mês 5, né, vamos supor que passou um mês e você não importou aquela nota, né. Por quê? Quando você gerar o SPED, essa nota, então, ela vai ir junto dentro daquele mês lá, né, que é o mês 4. Então, a gente tem que só cuidar essa questão da data aqui, né, de sempre lançar a data conforme a nota foi emitida, né, que é esse problema, tá? Então, depois que eu troquei a data aqui, que precisa, eu vou clicar no F8, ele vai abrir esse para mim em verde, né, para a gente fazer a importação. Então, a gente voltando nos slides, ó, bem no caminho que a gente seguiu, estoque, movimento, entrada de mercadorias, a data F8, tá? Aqui, né, como eu falei, né, tem a questão da data, né, se precisar mudar, botar uma data retroativa, né, a gente pode mudar a data para poder lançar a nota dentro do mês correto, tá? E a gente vai ter algumas opções aqui de importar. Hoje, a gente tem, né, a opção de importar pelo arquivo XML e a chave de acesso. Né, a chave de acesso, nem sempre ela acontece, funciona ali, às vezes tem alguma permissão da máquina, às vezes tem alguma coisa assim, nesse sentido. Mas o arquivo XML, né, seria o mais certo, assim, que você vai conseguir importar, né. Mas tem as duas opções, conforme, né, conseguir, pode fazer por uma ou por outra. Tem também esse daqui, que é o download e manifestado.
né, tem uma opção ali, uma tela do sistema para tu manifestar as notas, né, e depois que você manifesta, ela vai aparecer aqui também para você importar, tá? Então, para quem não conhece, de repente, essa ferramenta, depois, né, quiser saber um pouco melhor, né, a gente pode estar chamando o suporte ali, que pode estar ajudando, tá? Mas, né, a maioria das importações hoje é feita pelo arquivo XML, que é um arquivo, né, que já vem ali pelo e-mail, geralmente, né, quando a pessoa manda junto, né, e você consegue fazer essa importação. Para quem precisa desse arquivo e não tem, também é bem sim, tá? Então, a gente consegue baixar esse arquivo XML ali pelo site do Cefaz, se precisar. Então, tem um link aqui do Cefaz. A gente entrando nesse link, né, vai pedir a chave, né, vai marcar lá o sou humano, né, e vai fazer o download do documento, e ali você já vai ter o arquivo XML dessa nota, tá? Então, eu também não tem muito mistério nessa questão de baixar o arquivo lá. A gente tem um manualzinho, né, que precisa para quem quer, a gente tem um manualzinho explicando como faz isso, bem tranquilo, tá? E depois que a gente tem esse arquivo XML, que eu vou fazer a importação aqui mostrando pelo arquivo XML. A gente tem que vir nesses três pontinhos aqui, né, e importar o arquivo ali, selecionar ele. Isso que a gente vai fazer ali, né? Vamos voltar aqui para o sistema. Vamos vir aqui nos três pontinhos. Aí ele vai abrir, né? Onde tem, né, o arquivo XML aqui, que ele é esse monte de arquivozinho. E a gente seleciona ele e clica aqui no importar. Tá? A gente clicou no importar, ó, ele já buscou os dados aqui embaixo da nota, o número da nota, né, total da nota, ele já buscou tudo aqui. Tá? Então, exatamente como a gente fez, é o que está aqui, né? Clicou ali nos três pontinhos, depois a gente clicou aqui no importar, né? Ele já buscou os dados da nota ali. Tá? Qual é o nosso próximo passo aqui na entrada? A gente conferir a parte dos produtos. Importou o arquivo XML, a gente tem que vir aqui na aba produtos, ou a gente vai vincular um produto que já temos o cadastro, no F2, ou a gente vai cadastrar um produto novo, que é o F3, tá? Então, pode ser que você esteja importando um produto, mas já tem o cadastro dele, é o mesmo cadastro de outro fornecedor, talvez. Então, né, você pode vir no F2 e só consultar e informar ali, né, aquele produto. Mas se for realmente um produto novo, aí você vai clicar no F3, tá? E tem a opção também de manifestar a nota nesse momento, tá? Para fazer de uma vez só. Então, a gente vindo aqui, ó, aqui na aba produtos, ó, exatamente aquilo, né, que ele disse ali, que a gente pode fazer aqui, manifestar a nota, né? Ele recebeu essa nota em mercadoria, ou a gente pode ir ali e cadastrar ou referenciar um produto que já existe, tá? Aqui, para mim, ele já vem um código, tá? Isso vai acontecer quando eu já referenciei, eu cadastrei esse produto uma vez, esse mesmo fornecedor. Então, né, eu tenho o fornecedor X, já cadastrei e referenciei o produto aqui uma vez. Na próxima, ele já vai vir referenciado, eu não preciso fazer mais nada. Mas, se eu comprar esse mesmo produto de outro fornecedor, aí ele vai vir em branco. E eu preciso, né, referenciar ou cadastrar, né, se for um produto novo, pelo menos a primeira vez, né, para ele vir depois já referenciado. Então, o que conta aqui é a primeira vez que você faz. Depois da primeira vez, você vai buscar, né, automaticamente o código. Tá? Então, aqui, né, se eu fosse, né, referenciar seria no F2, né, aí vai ter a linha de pesquisa, onde a gente pode pesquisar por nome, por código, né, e selecionar o código. Ou, né, a gente vai vir aqui no F3, e aí sim, né, a gente vai vir aqui para a parte do cadastro do produto, né? A gente já viu também um treinamento anterior, né, sobre essa parte do cadastro do produto. Tá? Então, aqui no cadastro do produto, basicamente a gente tem que gerar as informações que ainda não tem, né? F3 ali para gerar o código do produto, né? Ou hoje, para quem, né, pipa código de barra aqui também, né? Tem gente que faz isso, pode ver qual é o código de barras, né? Ele vai puxar o código de barra que tem aqui
pelo XML, né? Todas as informações que tem no XML, ele já puxa aqui, né? O nome, NSE, CEST, né? Tem a parte de unidade. Então, as informações, né, que vem do XML já vai buscar aqui, só vai completar as informações que faltam, né? Então, só para a gente ver aqui, ó. Então, né, aqui é F2 e F3, tá? O F2 é aquela consulta que viu, né? E depois que buscou, vai vir um código ali, tá? Então, um duplo clique, né, para selecionar, ou o F3, né, que a gente deu agora para buscar, então, e cadastrar o produto, tá? Então, aqui a gente vai ter, né, as informações que eu estava mostrando, né? Gerar o código, a gente tem que informar a divisão do grupo, né? A tributação a gente já traz, né? O INSS já traz, o PIS e COFINS ali, né, também, tá? Então, tem algumas coisas que ele já busca, tá? Outras informações que tem, unidade, conversão de entrada e teste, tá? Então, a gente tem ali essa questão da conversão de entrada. É importante a gente dizer isso, porque essa parte da conversão de entrada aqui, ele vai lhe auxiliar no momento, vou dar um exemplo, no momento que você comprar um produto que vem em caixa, mas esse produto vem a unidade, não vem em caixa. E dentro da caixa vem ali 15 unidades, por exemplo. Então, eu preciso dizer para o sistema que não está entrando uma, né, caixa dentro do sistema, está entrando 15 unidades. Então, né, para mim não ficar com o errado, não ficar com o custo dado desse produto do sistema, eu preciso dizer para ele a quantidade correta que está entrando. Então, né, eu tenho essa conversão de entrada, onde eu vou botar aqui, né, que ele está entrando em caixa, por exemplo, e que dentro da caixa tem 15 unidades. E aí, dessa forma, né, quando eu importar ele agora, ou das outras vezes, ele já faz essa conversão de entrada lá, tá? Então, eu tendo essa informação aqui, né, ele já me auxilia para fazer, né, as próximas também importações desse produto. Eu só tenho que cuidar, e se esse produto, ele vir, em vez de vir de caixa, vir em pacote, na outra vez, aí eu tenho que mudar aqui, ou, né, mudar direto na hora depois, tá? Então, né, a gente vai ter ali a divisão por subgrupo, a gente pode, né, selecionar, né, na maneira anterior eu mostrei como cadastra, né, essa divisão grupo subgrupo também, tá? E a parte da tributação, né, que uma coisa importante de dizer aqui, na tributação, ela vem a descrição aqui para mim, ó, classificação 20 com a redução, mas não está me trazendo, né, a descrição da alíquota. Então, pode acontecer de vir notas que não tem alíquota, e o sistema não vai deixar gravar sem alíquota, tá? Então, a gente tem que vir aqui, né, e pegar uma tributação que tenha alíquota, tá? Então, ela precisa necessariamente ter uma alíquota aí para você conseguir cadastrar. Isso tanto hoje para quem, né, é do Simples ou não, tá? Então, geralmente acontece, né, para quem é do Simples Nacional, né? Então, eu tenho que botar uma que tenha alíquota. Tá? Que é um exemplo só, né? Não que seja 17,5, mas só para a gente ver que precisa ter essa discussão aqui junto, senão o sistema não deixa gravar, tá? Para quem é da Simples Nacional, mesmo que não use essa alíquota, né, ela serve para destacar um imposto, mesmo que você não use, precisa ter ela aqui para poder cadastrar o produto, tá? Um outro detalhe muito importante que a gente tem aqui é essa data de início de vigência, tá? Então, essa data de início de vigência, ela diz para a gente quando que está começando, né, a vigência dessa tributação aqui, tá? Então, até se eu vim aqui, ó, nesse campo do código da tributação e dar um F2, ele vai me trazer toda a tributação aqui e as datas de vigência, né? Então, por acaso, se eu puder a tributação em algum momento, ele vai me trazer a tributação que era antiga e a nova, né, conforme a data de vigência dela. Então, a gente tem que cuidar isso da importação, porque se essa data aqui, ela tiver maior que a data de lançamento ali da nota, né, provavelmente vai dar um erro lá no SPED fiscal, isso para quem gera o SPED hoje. Tá? Então, a gente tem que cuidar que essa data sempre esteja igual ou menor que a data de lançamento da nota.
tá? Isso bem especificamente e principalmente para quem gera o SCED fiscal dentro do sistema, tá? Então, a gente precisa cuidar disso aqui. O que mais que a gente tem aqui? Então, basicamente é isso, tá? O resto das informações ali ele já trouxe, tá? Outra coisa que a gente tem, que é interessante também, então, a gente continuando aqui, ó, é esse campo aqui, ó, validar NSM. Então, a gente tem ali o campo da NSM e tem uma opção de verificar, né, se esse NSM é válido, tá? Então, aqui, né, se a gente clicar no campo da NSM, ó, e dar um F3, ele me diz se esse NSM é válido ou não. Então, o NSM informado não é válido. Então, provavelmente já mudou esse NSM, né? Porque de tempos em tempos, né, o pessoal troca, né, o NSM dos produtos, né? Eles inutilizam alguns, né, e substituem por outros. Então, provavelmente, quando for emitir uma nota, né, não vai conseguir emitir porque ele vai dizer que o NSM está inválido. Então, a gente consegue verificar, né, pela empresa aqui no cadastro, né, ter certeza se realmente está válido ou não, e depois a gente fazer, então, né, o ajuste no cadastro, tá? Então, temos essa opção ali também. Então, aqui a gente continuando ali, ó, a gente tem o campo SEST, tá, que é o código especificador da substituição tributária, mas isso ele também já busca aí, né, conforme o XML da nota. E depois, né, que a gente cadastrou, então aí sim, ele vai vir aqui com o código para a tela. Então, vamos finalizar aqui, ó. Então, botei o código, poderia usar um grupo subgrupo, tá? Tem esse campo referência, né, para quem hoje usa como um filtro dentro do sistema, também pode botar. Ajustei a tributação de alíquota, botei a conversão da entrada, tá? Fiz o COFINS aqui, se precisar informar, e aí eu clico no gravar, tá? E aí ele vai vir o código, já buscou o código daquele produto que eu cadastrei. Então, ficou ok. Esses dois já tinha, né, já cadastrei outra vez, ficou ali também. E aí, então, eu vim aqui no gravar, né, para a gente, né, prosseguir com a nota. Então, cliquei no gravar, tá? Ele prossegue com a nota aqui para a gente, né, revisar e ver os próximos passos ali. Então, a gente viu que nesse primeiro momento da importação, né, a gente tem, então, para referenciar ou cadastrar o produto, né, um dos dois. Então, essa é a parte mais importante naquele momento. A gente passando aqui para a segunda parte, tá? Uma outra coisa que eu não mostrei aqui, é interessante mostrar, vou até importar de novo aqui, só para a gente visualizar isso também. Quando a gente está importando aqui, a gente tem aqui, ó, nessa primeira tela, esses campos aqui, a unidade, quilos, ó. Então, quando eu falei lá na importação, no cadastro da conversão da entrada, você consegue ver por aqui também, né, como esse produto veio, né? Se ele veio em caixa, provavelmente ele vai estar aqui CX. Então, consegue identificar, né, esses produtos que você precisa fazer a conversão, né, nessa primeira tela aqui, né, olhando por aqui, né. Se veio em quilo, se veio em rolo, em diâmetro, né, um exemplo. Então, a gente consegue ver por aqui também, tá? Para a gente poder, né, conseguir se localizar. Então, né, a gente gravando aqui, ele vai, né, passar aqui para a nossa segunda etapa, então, da importação da nota. O que a gente tem, né, nesse momento ali para fazer? Então, vamos voltar aqui na apresentação. Então, a primeira coisa que a gente vai ter é consultar, a gente pode consultar e verificar a conversão de unidade, né, se fica certa, né? Então, que é aquela conversão de entrada ali que eu tinha mostrado, né? Então, aqui a gente tem alguns campos, ó. Quando a gente dá dois cliques no item, ele edita o item para a gente mudar, né, esse item e poder ajustar ele dentro da nota. E ele vai ter aqui para a gente, ó, quantidade de fator, né, que seria
né, o número de caixas, por exemplo, que está vindo para mim, então, uma caixa, né, o CX no lado, que é a caixa, e dentro da caixa, 6 unidades, então, vezes 6, tá? E o valor fator, que é o valor, né, total da caixa, então, o valor dessa caixa é R$ 20 ali, tá? Então, a gente consegue fazer e verificar essa conversão por aqui também, tá? Então, a gente olhando isso ali, ó, se a gente der um item, ó, a gente tem esses campos aqui, ó. Então, a quantidade de fator, né? Aqui como o produto veio, né, quanto que tem dentro dele e o valor do fator. Então, se fosse, né, esse cara teve, por exemplo, ó, né, vai vir uma caixa com 15 unidades dele, por exemplo, tá? E o valor da caixa é 19,50. Olha como muda. Então, em vez de entrar uma unidade dentro do meu estoque, vai entrar 15 agora. O valor do unitário, que é o valor do custo, ele já não é mais os 19,50, ele é 1,30, né? Porque cada unidade está 1,30. Então, a importância da gente fazer essa conversão ali, né, em relação a isso. Tá? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que eu vou conferir aqui a parte do som, para ver se está todo mundo indo mesmo. Aqui está saindo som. Tá, podemos continuar aqui. Tá, então, nesse momento da entrada da nota, a gente consegue conferir parte da conversão, né, e ajustar aqui se preciso, tá? Então, né, conforme eu informei ali, ó, já mudou a quantidade e o custo, né, dessa nota. Então, se eu for dando um enter aqui sempre, ó, que é para mim poder, né, fazer esse ajuste no produto, ó, eu vou dando enter até ele gravar o item. Ó, quando sumir tudo, né, ele já gravou o item. Então, lá embaixo já ficou, ó, 15 unidades, né, e não mais uma. Né? Então, está entrando 15 unidades dentro do meu estoque. Então, a gente consegue fazer essa conferência da conversão ou ajustar, né, se for preciso também, tá? Mas se eu precisar fazer um outro, é a mesma coisa, né? Dou um clique aqui, né, edito o item, arrumo o que tem que arrumar e vou dando, né, até ele entrar ali, né, o produto e regravar, tá? O que mais que a gente tem aqui? Então, a gente só seguindo aqui na apresentação. Então, aqui
né, essa parte ali da conversão, tá? Então, essa foi a que a gente viu. A gente, então, aqui eu mostrei para vocês, né, ó. Então, um exemplo, né, eu dei o exemplo para vocês, né, mudou ali a quantidade, e lá no cadastro do produto, né, tem um campo de conversão, né, para a gente já utilizar e trazer automático para aí. Então, para isso que serve esse campo aqui lá no cadastro do produto, tá? Então, o nosso próximo passo seria o preço de venda desse produto, tá? Então, a gente consegue clicar no produto e depois clicar no F1 ou no F7, né, ali no teclado, para a gente poder conferir e ajustar o preço de venda dele, tá? Então, como é que funciona? Vamos dar uma olhada. Então, a gente voltando aqui, ó, a gente vai clicar no produto, tá? A gente vai ter o F1 ou o F7 ali embaixo, então, clicando no F1, por exemplo, e ele vai trazer o custo final desse produto, né? Posso informar uma margem de lucro e ele vai me dar o preço de sugestão, né? Segue daqui preço. E aí aqui embaixo eu posso ajustar o preço que realmente eu quero, né? Se eu quero botar um valor redondo ali, R$ 8, por exemplo, né? Eu posso botar R$ 8. E no momento que eu gravar, ele já terá o preço de venda desse produto, tá? Lembrando que esse custo final ele já traz, né, toda a parte de tributos, né, IPI, né, ele traz todo aquele inscrição, né, ele diminui o desconto, né, se tiver frete, também, né, vem junto aqui na parte desse custo. E também uma forma de você botar um custo adicional, né, então, vou botar aí um custo ali de R$ 2, junto ali, não sei se está sendo por real, vou ver aqui. Ele vai por um de valor, né, R$ 2. Né? Então, posso botar esse custo aqui em valor, não em porcentagem. E depois tem esses outros custos, né, que a gente tem dentro do sistema, uma forma de a gente usar ele também. Né? Tem uma forma na lista de preço, onde a gente, né, coloca o que a gente precisa em relação a custo, e ele traz a porcentagem, soma em cima, né, desse custo final para acrescentar, né, esses outros custos, né? Seja ele de algum custo que queiram acrescentar, né, de luz, de água, enfim, a gente consegue fazer isso também, tá? E aí, no custo final, a gente consegue calcular o nosso preço, a margem de lucro, e informar o preço de venda aqui, né? Tem até 4 preços de venda, né, conforme for usado dentro do sistema, né? Geralmente, o preço de venda é todo mundo usa. Então, eu cliquei em gravar, aí ele já vai, né, alterar o preço de venda desse produto, né, se eu entrar aqui em outro produto e fazer a mesma coisa, né, clicar no F1, no F7, né, eu também consigo alterar ali o preço de venda, né, e fazer a mesma coisa e gravar, tá? Tem até uma opção aqui, né, de gerar etiqueta, hoje, para quem gera etiqueta, né, ele gera aqui uma etiqueta também do preço de venda, tá? Né, até etiqueta de preço, com preço, né, em código de barra, no caso. Então, nesse segundo momento, então, o que a gente fez? A gente conferiu e ajustou o preço de venda de produtos de todos os produtos aí na nota. Então, a gente já ajustou o estoque, já ajustou o preço de venda, já fez de uma vez só, né? Tudo na entrada aqui da nota. Então, a gente continua aqui, ó. Então, o preço de venda, a gente já fez essa parte aqui. Outra coisa que a gente conferir, né, se os valores estão com a nota de origem. Então, a gente tem ali a telinha de manutenção, a telinha fechamento, NF, onde a gente consegue conferir o total desses valores, seja, né, do tributo, ou o total da nota, ou o total do IPI, né, principalmente hoje para quem, né, gera o SPED fiscal também, tem que ficar de acordo com a nota original, né. E aqui tem a questão também, né, desse campo aí, que é o SPED C197, né, não precisa ir para o SPED, essa informação desse registro, tem que informar um código, que é o código RS, número tal, tal e tal. Né? Então, vai conforme, né, a orientação fiscal que vocês têm ali no escritório do computador. Mas tem esse campo aqui, né? Então,
clientes que geram despesa fiscal hoje têm que informar esse ponto, porque dependendo da nota. Tá? Então, a gente estando aqui, ó, na aba fechamento NF, a gente consegue, então, né, ver ali, ó, base de cálculo, de ICMS, ICMS-ST, né, ST de frete, vai ter aqui, né, o valor total da nota, a gente consegue ver tudo por ali, tá? A gente consegue fazer essa inferência. Tá. Então, depois dessa conferência que a gente fez, vamos continuar aqui. Qual que é o nosso próximo passo? O encerramento da nota, tá? Então, opa, pulou. O encerramento da nota, tá? Então, o encerramento da nota que a gente vai fazer é lá no financeiro, tá? Onde a gente vai informar o HP, né? Esse HP é o histórico padrão que a gente fala. Então, esse HP aqui, ele é para fim de relatórios, né? Quando eu quero tirar um relatório de notas ali de compra, né? Se eu faço entrada de notas de uso e consumo, eu posso criar um HP, né, de entrada de uso e consumo. Depois eu consigo usar esse para filtrar lá em relatórios, né? E tem a parte do financeiro, né? Se essa nota veio boletos, por exemplo, a gente vai ter um financeiro dentro do sistema, que seria o contas a pagar. Então, ele já lança aí também esse financeiro. E se eu precisar mudar, também preciso mudar aqui. Então, se a nota vai ser, então, no caso, à vista, ou se a nota vai ser a prazo, tá? Então, a gente voltando ali para a nota, vamos dar uma olhada. Ó, na aba financeiro, a gente vai ter o HP, tá? Então, a gente pode botar ali conforme, né, tiverem criado ali, né? E aqui, então, o financeiro, né? Esse financeiro aqui, se a nota já veio com a boleto para vocês, por exemplo, a prazo, ela já vai vir com o financeiro aqui. Deixa eu só dar uma ajustada no, no meu áudio, só um pouquinho. Tá. Eu acho que o meu áudio está cortando um pouco. Vamos ver se vai melhorar agora. Tá, então aqui a gente tem essa parte do financeiro, né? Se ele já veio a prazo, por exemplo, ele já vai vir lançado aqui, tá? Para quem entrou agora, tá, pessoal? A gente estava com dois links ali, o pessoal acabou entrando depois aqui. Esse treinamento todo vai ficar gravado, tá? Então, qualquer coisa, vocês conseguem rever esse começo de treinamento, vai ter um videozinho depois lá no YouTube, tá? Vai estar disponibilizado para vocês, né? Quem precisar do link, pode ir no suporte ou pelo e-mail, e a gente vai repassando o link depois também para vocês, tá? Mas essa primeira parte já vai ficar gravada lá para vocês. Então, se essa nota veio a prazo, tá? Vai ficar aqui já essa parte do financeiro, já vai vir lançada. No momento que eu, né, gravar aqui, ele já vai me lançar esse contas a pagar dentro do sistema. Né? E para quem faz esse controle dentro do financeiro dentro do sistema hoje, depois, né, tem a
ir lá no... Aí eu paguei o boleto que é a parcela um e eu vou ali no sistema e quito nessa parcela um, né? E vou controlando esse a pagar dentro do sistema. Então, basicamente é isso, tá? Se eu precisasse, por exemplo, mudar aqui, né, me mandou a boleto a prazo essa nota, mas na verdade eu já paguei essa nota, né, não é a prazo. Eu posso vir aqui, né, trocar aqui, botar a vista, né, para lançar ela à vista, em vez de lançar a prazo. E aí vai perguntar se eu quero escolher as parcelas, né, posso botar ali sim, né, que vai ser uma nota à vista que eu estou entrando. Aí ele excluiu, né, as parcelas lá, que já não é mais a prazo, e aí pronto, né, eu paguei essa nota, não quero que entre financeiro, né. Se fosse vice-versa, é a mesma coisa, né? Se ela viesse à vista, eu quisesse lançar ela a prazo aqui, eu mudaria, né, para o P e lançaria lá, né, o meu a prazo lá, tá? Então, basicamente, essa parte do financeiro é isso, tá? E aí, feito isso daqui, pessoal, a gente vem aqui na aba financeira, né, clica no gravar, e aí ela vai ter essa mensagem de aviso, eu vou mostrar depois para vocês, né, que o sistema ele sempre está tentando orientar, né, com essas mensagens de aviso para não ficar nenhum cadastro errado. Então, basicamente, o que ele diz aqui é ó, inconsistências de tributação. Então, ele diz ali ó, que o produto da nota, ele tá, né, ele não possui ali TST na nota fiscal, mas ele tem ali um cadastro de tributação. Então, ele vai ter informando, né, que a alíquota de substituição tributária, por exemplo, na nota não tem, né, no cadastro tem, né? Então, para saber realmente que o cadastro tudo está certo, né, ou se veio errado na nota por parte do fornecedor, né? Tanto a alíquota como a CST, a tributação, ele vai avisar tudo aqui, né? Aí pode ir lá conferir, né, o fornecedor, e com o escritório contábil, se realmente esse produto está na tributação certa, né? Ou se foi algum erro por parte do fornecedor no momento que ele, né, transmitiu a nota para você, tá? Então, basicamente é isso, essa mensagem de aviso. Então, se você quiser ali, né, conferir e ajustar. E aí você, ele pergunta, né, deseja gravar? Clica no sim, bom, aí ele vai gravar. Então, vai lançar ali, né, o segundo dia, né, vai cair ali no meu caixa como visto, pronto. A gente finaliza ali a importação da nota dessa forma. Então, basicamente, a importação da nota hoje é isso aqui, tá? Pode ser que tenha algum detalhe específico, dependendo, né, da empresa, né, que vai importar a nota, mas, em geral, é isso aqui, tá? Então, não vai ter muito diferente disso. Pode mudar hoje para a gente o de nota que a gente importa. Então, isso muda uma coisinha, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Nossa apresentação ali, ó. Então, ó, então, a gente viu a parte do HP, né, viu a parte aqui do financeiro, né, para lançar visto, a prazo, a nota, e aí, então, a gente gravou para finalizar a importação, tá? Então, se a gente fosse importar uma nota de curso, por exemplo, então a gente tem lá, importar essa, o que a natureza, basicamente, uma natureza não vai ser uma natureza de, a natureza não sei qual é que a gente fala, né? Então, não vai ser mais de compra, né, 02, vai ser uma específica de compra de material de uso, né? Então, ali é a 1556, por exemplo, né? Então, a natureza de operação vai mudar. E o produto, ele também pode mudar. Às vezes, né, tem gente que usa para fazer as entradas um código de material de uso e consumo na descrição, por exemplo. Tudo que ele compra de material de uso e consumo cai nesse código aqui de produto, né? Mas também tem gente que faz, né, para cair cada um no seu código. Cada produto vai ter seu cadastro, né? Então, aí depende conforme a orientação, né, fiscal que vocês têm que ter em relação a isso também. Mas, basicamente, é isso aqui, na nota de uso e consumo, tá? Tem alguns clientes também que mudam,
classificação fiscal para 90, na hora de fazer, né, essa entrada de uso e consumo, mas aí vai conforme, né, a orientação também, né, fiscal que recebe. Mas o que muda? É isso, natureza da operação, né, e essa questão, né, para quem hoje faz dessa forma aqui. Tá? Então, quando a gente for fazer uma entrada de nota de uso e consumo, tá? Na nota de uso e consumo, a gente tem uma possibilidade de marcar lá o CPP para não movimentar o estoque, porque a gente não controla o estoque desses produtos, né? Então, a gente tem essa opção também dentro do sistema, né? Então, ele vai vir com essa opção ali, ó, embaixo, ó, natureza de operação não atualiza estoque, né? Para você não movimentar, tá? Né? Com o estoque dele ali, ou porventura negativo, enfim. E aí tem essa operação dentro do cadastro da natureza do CPP, né? Tem um campinho para marcar lá, atualiza estoque, ou no próprio cadastro do produto, aí naquela aba info adicionais, né, que marca ali, ó, não atualiza estoque, tá? Então, para quem faz, então, né, cada uma das notas de uso e consumo, né, tem essas opções ali para não movimentar o estoque. Outro tipo de nota que a gente vai ter é a nota bonificada, né, uma nota de bonificação, ou brinde, né, que recebeu. Então, basicamente, o que muda é o CFP também, tá? Então, ali, ó, 1910, né, um exemplo do CFP de entrada de bonificação, né? Então, é uma nota tentando bonificada, tá? E aí, o produto, lá na segunda aba, fechamento NF, ele vai vir com um valor ali de bonificação. Então, a gente consegue ver, né, a diferença de uma nota para outra dessa forma. Tá? Então, notas de bonificação, quando fazem entrada, basicamente a diferença é essa. Tá? A forma de importar é a mesma. Tá? Então, estou mostrando aqui as diferenças que a gente vai ter. A gente também tem, quando a gente importa uma nota, e dentro dessa nota tem produtos, né, com CFP e produtos com outros CFP, né? Conforme a gente viu no treinamento anterior, né, tem produtos, né, tem tributações diferentes e conforme a tributação eles vão ter, né, esse CFP diferente também. Ele vai de acordo com a tributação, né? Então, quando vocês receberem alguma nota de compra importar, ele vai vir de natureza da operação 998 ali, né? Por que ele vem assim, só para a gente entender? Quando tem essa natureza de operação, ela permite vocês lançarem ali embaixo o CFP do produto. Ao lançar o produto, ele vai ter o CFP nele. Então, ele, dessa forma, tu vai conseguir ter ó, mais de um produto com CFP diferente, na mesma nota. Então, a 1403, né, que é o de compra, né, com subscrição tributária, aí 1910 que é a bonificação, e o 1102 que é de compra, né, o que não tem subscrição tributária. Tem três tipos de CFP diferentes aqui, né, para os produtos dessa nota. Tá? Então, para a gente conseguir fazer isso, né, essa natureza de operação aqui. Como isso aqui já busca automático na hora de importar, né, é mais um detalhe só para a gente saber, né, que existe, né, esse 998 ali, quando a gente precisar usar, a gente pode usar ele, né. A mesma coisa na venda, 999, né, ele também deixa fazer isso também, né, lançar os produtos na nota, tá. Então, na compra também tem essa possibilidade. Então, aqui só um exemplo, né, do 1102, ó, compra, comercialização, sem subscrição tributária, né? E aí, quando for fora do estado, né, vai ter aquele 2102, ali, começo 2, né? Então, só, né, um exemplo aqui, né? Compra de bem, produto imobilizado também é um tipo de CFP, ó. Então, só para a gente, né, entender essa questão do CFP. Vamos passar, então, para as mensagens de divergência, tá? Para a gente entender o que é cada mensagem, né? A gente acaba importando as notas, às vezes dá algumas mensagens, a gente não sabe para que serve. Então, vamos olhar todas essas mensagens agora e saber que cada uma serve para quê. Então, aqui, fui lá, importei a nota, gravei ela para terminar de importar. Me deu aquela mensagem de inconsistência de tributação. Então, essa que eu já comentei antes. Né? Ele vai ter de ser produto 1, por exemplo, aqui, ó, a CSP, a classificação fiscal da nota, é uma
cadastro de produto. Né? Então, ele está te avisando, né, a nota e o cadastro do produto, né, você pode verificar e ajustar, né, conforme for, né. Aí pode ver se seu cadastro está errado ou se o fornecedor que mandou errado. Com essa mensagem, na hora de gravar a nota, você dá um aviso, né, te pergunta se tu realmente quer gravar a nota ou não. Então, a mensagem de aviso aí para vocês a manter o cadastro tudo correto. Então, né, um exemplo aqui, né, produto 12, ele está com CPP 1403, classificação fiscal 60, tá lá na nota. Só que lá no cadastro do produto, a tributação dele está com classificação fiscal 00, ó. Então, não está fechando um com o outro. Então, ou está errado, né, ou está errado essa parte da nota, ou está errado a parte do cadastro do produto, né, um dos dois. Então, a gente tem que, né, conferir lá com o escritório, com o fornecedor, para ver, né, em qual deles está errado. E aqui, né, a mesma mensagem, só que aqui ele se refere ali. Ó, então, uma mensagem de aviso dizendo que a alíquota da SC na nota é 17 e no cadastro é 17,5, diferente. Então, ele está se referindo especificamente à alíquota da SC. Então, a alíquota é 17% e lá no cadastro é 17,5% produto, né? Então, ele avisa, né, a parte da classificação fiscal e a parte da alíquota. Ele está vendo dos dois, tá? Então, a mensagem de aviso, né, a classificação, a tributação está certa, mas a alíquota está errada, ele vai calcular o imposto errado. A gente tem também essa mensagem que às vezes acusa, ó, que já existe a nota fiscal cadastrada para carga informada. Isso lá na primeira tela, onde a gente vai informar o artigo que ele é, tá? Então, isso é porque você já importou essa nota, né? Então, a nota número 6 ali, por exemplo, a gente já importou ela, né? Então, se a gente for consultar essa nota lá, ó, ela vai aparecer lá para vocês na consulta que ela já foi, né? É pelo menos gravada ali, né, dentro do sistema, tá? Então, quando dessa mensagem, tem que ir lá e consultar a nota, né, para ver se ela realmente está lá ou não, tá? Isso é bem, eu até posso mostrar aqui, ó, que é essa aqui, aba consulta, tá? A gente consegue pesquisar pelo número da nota aqui, né, nesses dois campos, de fim, e clicar no filtro, tá? Ou pode pesquisar pela data, pelo fornecedor, enfim, né? E aí a gente, né, pesquisando aqui pela data, por exemplo, que foi hoje que eu encontrei essa nota, dando executar, ela vai aparecer aqui. E aí eu posso dar dois cliques aqui nela, né, e já clicar de novo na nota para mim poder editar ou arrumar, enfim, né? Depois que eu editei ela, venho aqui na cabeceira e gravo ela finalizar. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Voltando aqui. Outra mensagem. Divergência cadastro fornecedor. Tá? Então, essa mensagem ele dá quando você está importando uma nota e o fornecedor, ele mudou de erro, ele tem mais de uma instituição estadual, e aí ele dá essa mensagem dizendo, ó, que esse fornecedor, na nota, ele está com uma inscrição estadual, mas no cadastro ele está outra. E aí ele pergunta se quer fazer um cadastro novo ou quer manter o mesmo, né? E só atualizar ele mesmo. Então, basicamente é isso, tá? É a questão da inscrição estadual, né, do fornecedor. Outra que a gente tem, ó, notas de entradas que não foram completamente feitas em prazo. Então, naquela mensagem lá que eu mostrei, né, existem notas fiscais com status não atualizado, tá? Então, essa mensagem aí é quando a gente começou fazendo a importação, mas quando a gente chegou naquela segunda tela ali, a gente não gravou. E aí, a gente não grava naquela segunda tela, ele não entra em estoque, ele não atualiza nada. Então, a gente pode conferir isso também e ver quais que a gente não terminou de importar. Né? Então, ali na aba consulta, quando tiver estranhas que não terminou de importar, quando tiver a AS, é porque finalizou ela corretamente. Né? Então, ali a gente tem um filtro ó, das atualizações. Ó. Então, né, só para a gente ver, ó, na aba consulta, né, a gente consegue filtrar se a gente terminou e não terminou de importar.
né, as não atualizadas é um caso que a gente não terminou. Né, então, executar, ela tem que aparecer aqui, né, você tem que entrar na de novo, né, e terminar de, de importar ela. Tem, basicamente, você vir aqui no financeiro e gravar ela. Então, tem que cuidar disso. Né? Estou importando nota lá. Cheguei nessa parte aqui, né, de fazer as transferências, eu vim aqui e fechei, não vai terminar de importar. Aí não vai movimentar estoque, não vai fazer nada. Você tem que vir aqui na aba financeira e gravar. Tá? Então, é só essa parte que a gente tem que cuidar na hora de fazer a importação das notas, né? Para não esquecer de gravar ela aqui e completar, né, essa importação. Nota não atualizada, tá? Então, essa aqui é uma mensagem, olha, é mais para o pessoal que faz o SPED fiscal, tá? Então, essas notas não atualizadas, né, como eu falei ali, ó, financeiro, né, precisa gravar, não pode esquecer, né, dessa parte aqui. Então, ó, nota não atualizada SPED fiscal. Quando o pessoal gera o SPED fiscal lá, ele gera um TXT com alguns erros, dizendo que possui notas fiscais não atualizadas. Nesse TXT, quando ele gera, ele está querendo dizer, né, que teve notas, né, ali dentro da entrada de mercadoria, as notas de compra, que não tem como importar. Então, aquela mesma coisa que eu falei antes, entrar nas notas, marcar lá atualizadas, né, pesquisar por elas e terminar de fazer, né, a importação, né, gravando ela lá no banco financeiro. Tá? Então, por isso, o erro está fiscal, né, esse TXT aqui. Tá? Outro erro que pode acontecer, também no fiscal, notas apenas gravadas. Tá? Então, são notas que começaram a fazer lá, mas não deram seguimento, notas de venda, notas de saída, enfim, né? Então, essas notas ficaram gravadas, utilizaram essa numeração de nota, ficou lá gravado. Então, você precisa inutilizar essa nota, tá? Que é para dizer lá para o que você faz, né? Que você não vai mais usar essa numeração de nota, tá? Então, essa mensagem é também junto, né? Aquela outra ali, quando vai gerar o expediente fiscal, né? Se tiver nota lá só gravada ainda no mês, precisa lá ir para a utilização, tá? Isso aí a gente tem um manualzinho ali, né, como fazer a utilização de notas gravadas, né? Que precisar. Mas, basicamente, a utilização, né, vai ser esse caminho aqui, que é estoque, NFI, né, cancelamento barra inutilização, vai ter uma telinha de pesquisa, marca ali a nota, clica no consulta, e põe uma justificativa, né? Um exemplo, nota apenas gravada. E clica ali em utilizar. E aí, assim, você vai utilizando todas aquelas notas que não utilizou, tá? Pode acontecer, nesse momento, que você está utilizando as notas aqui, de ele aparecer mensagem, ó, autorizado ou NFI. Por quê? Porque ela não utilizou, mas não conseguiu receber um retorno do CEPAD, ela ficou gravada ali no sistema, né? Às vezes acontece isso, né? Eu não consegui receber esse retorno do CEPAD. Então, essa nota, na verdade, não tem como utilizar ela, porque ela já está transmitida no Cefaz, está válida. Então, nesse caso, a gente tem que atualizar a nota dela, só atualizar o status dela para emitida. Né? Então, tem uma opção também no sistema, que é a atualização da nota, no modo de estoque, atualização no chave do protocolo, onde a gente pode marcar ela ali, né, e botar ela como emitida, tá? E aí ele vai pedir o protocolo e a data de autorização, caso não tenha, tem que informar também, tá? Isso aí a gente fazendo uma consulta hoje, você faz, a gente consegue, né, esses dados ali da data de emissão e o protocolo, tanto para nós quanto para o cupom, tá? Que é o NFC. Então, né, consultando lá pelo site que você faz, pega essas informações daí para o protocolo e da atualização, tá? É bem difícil acontecer isso aqui, porventura, caso aconteça, a gente tem essa opção aí também. Vamos voltando, então, aqui, ó, para a parte das mensagens da nota de compra. Tá? Outra mensagem importante, principalmente para quem gera o SPED também, é a divergência do CFOP. Mas isso aqui ele vai te avisar na hora que for tentar gravar a nota. Tá? Então, tentei gravar a nota lá para finalizar ela, ele vai me dizer, ó, possui produtos com CFOP 1403
03, que é um CFP com substituição tributária, para esse tipo de tributação, com o valor de ICMS e sem valor de substituição tributária. Então, você recebeu um produto lá que ele é SP, né, substituição tributária, mas ele não tem, né, o valor da substituição, daqui a pouco ele não tem nem a base nem a alíquota, né? Ele pode, às vezes ele vem com base e alíquota, mas não vem com valor. Então, ele precisa necessariamente ter esse valor SP. Tá? Seja do Simples ou não, ele vem com esse valor. Tá? A empresa seja do Simples Nacional ou não. Tá? Então, a gente tem que cuidar essa parte, porque quando ele acusar essa mensagem, ou né, o fornecedor não te mandou destacado esse valor, né, e ele precisa corrigir e mandar esse valor, ou o seu produto está no CPP errado. Ele não é na NSC, né? Vamos supor que a classificação fiscal fosse 00, e ele tivesse CPP 1403, aí não pode. Porque o 1403 é um tipo de tributação, uma substituição tributária. Então, né, vai ser quando for 70, e 10, 60, né? Então, é um dos dois. Ou ele não te mandou, né, destacado com esse imposto, ou está no CPP errado, tem que corrigir o CPP aqui, né, no lançar o produto aqui, tem que corrigir ele, tá? Que é aqui embaixo, no lançamento do item. No caso aqui, ele está aqui em cima, né? Poderia corrigir aqui em cima também. Como é um produto só, né, corrige aqui em cima, tá? Então, quando acusar essa mensagem, ou faltou o valor da substituição tributária, ou né, o produto está ali na operação, né? Um dos dois, tá? E a divergência do CFP, então, como eu estava falando, não tem, né? Quando for no caso de o CFP errado, por exemplo, né? Então, eu estou na classificação 00, que é né, tributada integralmente. E ela é uma tributação que tem substituição tributária. Só que veio aqui no 1403, que é um CFP de substituição tributária. Então, esse CFP ali, ele está errado. Ele veio no CFP errado, esse produto. Então, eu tenho que vir aqui e ajustar esse CFP aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui seria o 1102 em vez do 1403. Né? Então, tem que cuidar isso, porque às vezes pode vir errado, né, por parte do fornecedor essa informação também, tá? Então, ali, só para a gente entender, ó, o 1403, por exemplo, ó, quando for, né, uma classificação fiscal como esse tem, um exemplo, tá? 60, né? E aí tem que ter ali toda a substituição e o valor. E no caso ali da 00, aí não é o 1403, aí seria, por exemplo, o 1102, que aí não tem substituição tributária, né? E tem que ter ali do ICMS o valor também. Tá? Então, só para a gente entender essa diferença. Tá? E depois aqui, né, tem uma tabelinha, só. Isso aqui a gente já comentou, né, no treinamento anterior, mas só para a gente entender, né, que cada tipo de classificação fiscal, ó, 00, a 10, a 20, né, que é com redução de base de cálculo, cada um, né, vai ter um CPP de acordo com a tributação, né. Então, a 10, que é a substituição tributária, por exemplo, ó, 01, 03, e 00, eu acho diferente, é 1101 ou 1102. Então, a gente tem que cuidar isso aqui, tá? Eu expliquei bem isso no treinamento, para quem não acompanhou, né? Se não tiver lá ainda no YouTube, logo mais ele já vai estar lá o link lá com o vídeo, tá? Para vocês assistirem também, tá? Então, aqui é só um modelinho para a gente ver, né? Que o CFP tem que ir de acordo com a CST também, tá? Então, basicamente, a importação da nota é isso aqui. Essas mensagens que eu estou comentando aqui e falando são mensagens para ajudar a manter, né, sempre, né, o cadastro, né, as informações dentro do sistema correto. Então, essa é a ideia, né, das mensagens, ali, né, quando eles lá usa, tá? Outra coisa que é interessante comentar é que a gente tem relatórios dentro do sistema em base disso, tá, dessas importações de notas. Um relatório que o pessoal usa muito hoje é o inventário, né? Então, isso aqui é fundamental, né? Hoje, né, faz esse controle do estoque, né? Se eu estou fazendo a entrada nova, né, eu estou fazendo um controle do nosso do estoque
do produto, né? Então, né, o inventário aqui, né, só para quem não pegou o caminho, que é no estoque, infomovimento, inventário, inventário. Tá? É um relatório de inventário, né? Geralmente é esse que vai para o aspecto fiscal, né? Para quem quer o aspecto fiscal hoje. Então, isso aqui é um relatório que a gente consegue, né, filtrar ali o mês e ano, o de estoque, tá? E aí, no envio dele, ele vai trazer todos os que eu tenho, né? A quantidade de estoque que eu tenho, o médio e o total dele, que é esse custo total, que vai em informação fiscal também, tá? Então, um relatório que vocês podem utilizar, né? Fazer essa conferência, né? Do estoque também, né? Ali tem outros ali, né? Mas esse é o mais utilizado aqui no sistema, pelo menos. Outra coisa interessante que tem é falar que a gente faz nessas entradas de compra, para quem usa, para quem não utiliza hoje, só para saber que existe, a gente tem a opção de, na hora de consultar, né, a nota aqui, então eu vou consultar a nota ali, a gente tem a opção também de gerar, né, para o fluxo dessa nota, tá? Então a gente tem essa opção também. Aí tem que ter um cadastro ali e tudo mais, tá? Mas a gente consegue gerar aí a partir da importação da nota também, tá? Etiqueta de produto, de modo, tá? E de produtos, tá? Ela fica aqui no modo tabelas gerais, tá? Aí tem aqui produtos, cadastro de produtos, tá? Eu acho que eu já mostrei ela em alguns treinamentos aí também, que é uma matéria que temos consultando, a gente consegue, né, pesquisar várias formas aqui o produto, né, e conforme eu vou clicando aqui em cima do produto, ele vai me trazendo as informações, né? Então, ele me traz a informação do último custo do produto, né, a última compra, o saldo de estoque, né, o preço de venda, né, margem de lucro, se eu tenho, né, informado lá no cadastro do produto. Então, né, ele tem inúmeras informações aqui, principalmente em relação às notas de compra ali, né, a última nota de compra, enfim, né, se você com o botão direito aqui em cima do produto, ó, tem um histórico de compras também, né, eu consigo ver, né, as notas que eu comprei, né, o número das notas, né, desse produto. Então, tem essa tela aqui de consulta, né, para auxiliar você ali, né, se precisar também, tá? Além de outros relatórios aqui que a gente vai ter aqui dentro. Então, lá no mapa de estoque, por exemplo, a gente vai ter aba em movimento, relatórios de compra, e aqui tem alguns relatórios que vocês podem usar, tá? Esse aqui para saber, né, as notas de compra, né, quantidade, produto, tá? E outro relatório muito importante também, né, interessante falar, é aqui no movimento, esse primeiro aqui, movimento, movimento portátil, que ele é um relatório onde a gente consegue, né, filtrar, colocar o estoque, consegue filtrar o fornecedor ou o cliente, se a gente quiser, né, e um produto específico também. E a data. E aí, a partir daqui, a gente consegue ver toda a movimentação, né, seja desse produto ou da data, né, que teve dentro daquele período. Né, ele vai aparecer aqui. Vou até pegar um período maior aqui para ver se aparece alguma coisa. Aqui, ó. Ele vai aparecer tudo aqui, tá? Então, tudo, né, a nota, a movimentação, se ela foi uma nota de entrada ou de saída, ele vai ter, né, os ajustes de estoque, né, que é o AJ, né, a operação de produção, que é o OP. Então, todo, né, controle de movimentação dos produtos e notas, né, tanto para a conferência, né, tem esse relatório aqui também, tá? Então, basicamente é isso aqui, tá? Hoje a gente está fechando já aqui o horário do treinamento. Basicamente, eu tinha para mostrar para vocês hoje é isso aqui, as notas de entrada, tá? Eu agradeço quem participou, quem está presente,
lembrando que vai estar disponível, né, logo mais esse treinamento para quem não pegou o começo, principalmente ali no YouTube, né, então pode assistir ali. E os treinamentos anteriores também vão ficar tudo lá, né, para quem não viu, não participou, também tem lá, né, foi os conceitos ali de tributos, né, usa bastante aquele treinamento, né, em relação a esse aqui, para entender essa parte da tributação, tá? Agradeço todos, um bom dia aí a todos.